Sabe aquela sensação de que a procrastinação é uma batalha que a gente nunca vence? Pois é. Hoje vamos mergulhar num sistema, com base científica mesmo, para a gente finalmente virar o jogo contra esse hábito e, de quebra, ganhar um tempo super valioso. Se parece que o relógio está sempre correndo mais rápido, essa análise pode ser um divisão de águas. Vamos lá. Essa frase é um soco no estômago, né? Porque ela vai direto na raiz do problema. A gente se culpa, acha que é uma falha de caráter, mas a fonte que estamos analisando hoje mostra que o buraco é bem mais embaixo. E aqui, ó, tá o pulo do gato. A gente acha que é falta de força de vontade, mas na verdade é falta de método. O que trava a gente não é preguiça, não. É o nosso cérebro, espertinho, tentando fugir de qualquer coisa que pareça desconfortável agora. E sem um plano, sem um sistema para lidar com isso, adivinha quem ganha? Sempre ele. Então vamos entender isso de uma vez por todas. Procrastinar não é um defeito moral, é uma resposta biológica. Super previsível, aliás. O cérebro quer a recompensa imediata, o prazerzinho do agora. Só que aquilo que a gente realmente quer construir está lá no futuro. É uma queda de braço interna que, sem as ferramentas certas, a gente está fadado a perder. E a primeira ferramenta é, talvez, a mais genial de todas pela sua simplicidade. É uma técnica para quebrar aquela barreira inicial, sabe? Que é sempre a parte mais chata de qualquer tarefa. Olha, os passos são quase ridículos de tão simples. Só 5 minutinhos. Esse tempo é tão curto que o cérebro nem se dá o trabalho de lutar contra. Ele pensa, 5 minutos? Beleza. E aí é aí que a mágica acontece. O que os estudos mostram é que na maioria das vezes, depois que o motor esquenta nesses 5 minutos, a gente continua por mais 20, 30, 40, sem nem perceber. E a ciência por trás disso é incrível. Quando a gente começa, o cérebro para de focar naquela ansiedade, naquele "ai que saco fazer isso" e passa a se concentrar na tarefa em si. Cada coisinha que a gente faz libera um pouquinho de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Isso cria um ciclo vicioso, do bem, um ciclo que motiva a gente a continuar. É basicamente hackear o sistema de recompensa do nosso próprio cérebro. Ok, começar foi o primeiro passo. Mas e para manter o ritmo, sem fritar o cérebro? A próxima técnica é a nossa arma secreta para conseguir manter o foco por mais tempo. A estrutura aqui é bem rígida, mas é o que faz funcionar. 30 minutos de trabalho focado, sem nenhuma interrupção. Depois, para tudo e faz uma pausa de 5 minutos. Repetindo isso 4 vezes, a gente tem 2 horas de trabalho super produtivo, sem aquele risco de chegar no fim e estar exausto. E isso aqui explica tudo. A pausa não é luxo, é necessidade. A fadiga mental é o que leva a gente a abrir aquela rede social só por um segundinho. Esse ciclo de 30 por 5 impede que a gente chegue nesse ponto de esgotamento. Ele mantém a mente afiada e pronta para o próximo round. Agora vamos falar de direção. Porque não adianta nada ter um motor potente se o carro está indo para o lado errado, né? Essa parte aqui é sobre aprender a priorizar de um jeito radical. Essa filosofia é poderosa. A gente tem essa mania de achar que ser produtivo é encher a agenda. Mas a verdadeira produtividade, segundo a fonte, vem de saber identificar o que realmente importa e, simplesmente, ignorar o resto. O método é bem direto. É olhar para a lista de tarefas e se perguntar: qual dessas aqui, se eu fizer, vai ter o maior impacto no meu dia? Essa é a tarefa rainha. E a regra é começar o dia por ela. Porque aí, não importa o que aconteça depois, o mais importante já está feito. Bom, até agora a gente viu técnicas individuais. Mas para elas virarem hábito, a gente precisa de um sistema. E a base desse sistema é o nosso ambiente. E aqui está a grande virada de chave. O objetivo não é ter mais disciplina, é precisar de menos. Acredita que o nosso ambiente pode controlar até 45% do que a gente faz no dia a dia? Pois é. Então, quando a gente tira as distrações do campo de visão, o celular longe, as abas inúteis fechadas, a gente está automatizando o foco. O ambiente começa a jogar no nosso time, e não contra. Essa técnica é genial. É como programar o nosso cérebro com antecedência. Em vez de contar com a força de vontade na hora da tentação, a gente já criou uma regra. Por exemplo, se eu sentir aquela vontade de procrastinar, então eu vou usar a regra dos 5 minutos na hora. Ao definir isso antes, a decisão já está tomada. Acaba com aquela negociação interna que a gente sempre perde. Beleza. Então, juntando tudo isso, a regra dos 5 minutos, o ciclo 35, a tarefa rainha e um ambiente preparado, o que acontece na prática? Qual é o resultado disso tudo? O resultado, de acordo com a fonte, é impressionante. É um ganho de 2 horas. 2 horas limpas, úteis e consistentes. Todo santo dia. E não é sobre acordar mais cedo ou trabalhar até mais tarde. É sobre trabalhar de um jeito muito, mas muito mais inteligente. E esse tempo extra não aparece do nada.
Ele é recuperado. É o tempo que antes a gente perdia com distração, com a dúvida do que fazer agora, com aquela briga interna só para começar alguma coisa. Esse sistema simplesmente otimiza tudo isso. E essa é a grande lição. Ficar esperando a motivação chegar é a maior furada. Motivação vai e vem. Um método não. Um método é um sistema confiável que funciona mesmo naqueles dias em que a energia está baixa. E agora a pergunta que realmente importa. De tudo isso que a gente viu, qual técnica pareceu mais interessante? A mudança de verdade não acontece tentando fazer tudo de uma vez, mas começando com um passo. Talvez seja a regra dos 5 minutos, só para dar a partida, ou quem sabe arrumar o ambiente para facilitar o foco. A escolha de por onde começar já é o primeiro passo para a ação. Obrigado por acompanhar esta análise.